Olá, boa noite. Vamos falar agora no canal Histórias e Fatos que a Vida Conta sobre sonhos. Eu vou narrar a vocês um sonho bem interessante que eu tive quando eu era criança, acho que eu tinha uns 10 anos. Aí vocês vão ver que eu sempre fui um moleque meio atentado para as coisas, né? Mas antes de eu entrar na narração do sonho que eu tive, eu vou falar sobre a origem e as teorias do sonho, do ato de sonhar à noite, né? Enquanto a gente dorme, né? Segundo Freud, o sonho constitui uma relação disfarçada de um desejo reprimido que a gente tem, que as pessoas, nós temos dentro de nós, e à noite a gente sonha essas coisas, né? Esses desejos ficam na cabeça, e a gente acaba sonhando. Já os neurocientistas, eles afirmam que os sonhos são formados por estímulos aleatórios e não possuem qualquer significado. A ciência é a saúde, simplesmente, e mais nada, não tem nenhum significado. Esses estímulos aleatórios do sonho, para o que os neurocientistas afirmam, é quase igual o do Freud em cima, né? Que veio primeiro do Freud. São as coisas que a gente fica pensando, e a gente acaba sonhando também, mas não tem nenhum significado, segundo os médicos, né? Os neurocientistas afirmam que sonhos, são coisas que pensamos durante o dia e à noite se sonha. Esses estímulos aleatórios seria o desejo de algo impossível. A explicação técnica, né? Técnica mesmo é essa. De algo impossível que tanto a gente deseja que a gente sonha enquanto dorme, né? Tem gente que dorme à noite, tem gente que dorme durante o dia, né? Vai de acordo com a sua rotina. Já dormi muito de dia quando eu trabalhava à noite, né? E aí sonhava de dia, né? Mas existem as partes religiosas que explicam as crenças, que também dão suas explicações para os sonhos, né? Mas eu sei lá, tem hora que eu acho que eu prefiro ficar com as duas primeiras versões. E com uma terceira que eu tenho também, né? Eu acho que tem Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus e o reino do mal. Se nós estamos deixando nosso coração aberto para Deus, buscando as coisas possíveis, nós vamos, talvez poderemos receber um aviso dos anjos de Deus. Se estamos com o mal, poderemos ser atormentados por ele, né? Eu penso assim, se eu não quiser acreditar nas duas primeiras teorias, vou ficar com essa minha aí. Mas sobre o meu sonho, foi mais ou menos assim. Eu era criança, moleque, e sempre fui meio atentado. Desde 6, 7 anos eu tinha minha enxadinha, que eu chegava da escola e ia ajudar meu pai a plantar feijão. Tem um trilho que tem até hoje, lá eu me lembro que eu atravessava aquele trilho, hoje já está tudo sujo também, né? Nem é trilho mais, é mato. Eu atravessava aquele trilho e ia sozinho em Deus, lá numa roça de feijão, ajudar meu pai e minha mãe a capinar. Aquilo era uma alegria, né? Quando a gente caçava um bicho, quando matava uma cobra, isso, né? Lembro até hoje que uma vez eu achei uma cascavel nessa roça e ainda chamei meu pai para matar ela. Mas era uma vida honrosa e bem alegre. E nesse contexto que eu fui criado, eu sempre fui um moleque que queria aprender muitas coisas, né? Coisas que eu, coisas de que hoje talvez as crianças nem querem aprender e as mães não deixam, né? Mas o que eu aprendi não mudou a minha índole, né? Estou aí, sem nenhum problema com a justiça, tocando a vida. Por isso, eu acho que não mudou nada. Quando você tem índole, quando você tem berço, não muda as coisas, né?
É sobre o contato com armas, né? Sempre tive esse contato desde criança, porque sítio, fazenda, tinha essas coisas. E dentro desse contato, eu me lembro que meu pai tinha um revólver, que hoje nem sei para onde foi isso, vendeu para uma pessoa muitos anos atrás. Esse revólver era aquele antigo que abria por cima, né? Hoje você pega a arma, aperta aqui e força com esse dedo e abre ali o revólver, né? A pistola é ali o pente, né? O revólver aí você abre o tambor do lado e abastece ele. Mas esse revólver que meu pai tinha, ele era antigo. Ele você apertava um cantinho ali e ele abria assim. Ele desmunhecava. Ele abria para cima. E eu tinha loucura para aprender a abrir aquele revólver. Mas ele já não ensinava, né? Tipo assim, vou sacanear esse moleque, não vou ensinar, que senão de repente, do jeito que é curioso, mas jamais eu ia fazer alguma coisa e jamais ele pensou também, mas eu era muito moleque, muito, ele não ensinou. E eu sempre pedia, mas ele fazia, eu olhava e não gravava. E tanto eu acho eu pensar aquilo e uma noite eu estava dormindo. Nessa época a gente morava em uma outra fazenda e eu ia para o sítio ajudar lá quem estava trabalhando e ficava lá, eu, a minha irmã. Isso eu andava quilômetros para chegar, né? Aí, uma bela noite, eu dormindo, eu tive um sonho que eu nunca esqueci. E diz que o sonho nunca termina e realmente é verdade. Sonhei que lá estava eu sentado no ranchão, esperando alguma coisa, ou nada, né? E a gente tinha um cachorrão branco, que naquela época a gente falava cachorro policial, que era o mestiço com o pastor alemão, essas coisas que davam uma raça boa. E ele chamava Hulk. Tava eu e ele, e esse Hulk, ele era branco, entendeu? Um cachorro branco, e era bom para caçar e vigiar. E era companheiro. Como os outros eram também, mas ele era mais. Aí eu tô no rancho, ele tá lá junto comigo, no sonho, né? Como ele sempre ficava. Ia pela capinheira, tinha um pé de uma frutinha amarela que chamava marianeira. Mais à frente tinha aquelas mamoneiras. Eu sei que ali, no sonho, eu vi um homem e era um ladrão. Ele estava armado e tentando aproximar dali. Aquela pessoa. Eu levantei, olhei, e o cachorro viu e eu gritei, pega, Hulk. E a gente foi atrás, correndo, correndo no sonho, pega, pega. E ele passa por meio da capinheira. E eu estava com esse bendito revólver no sonho, né? Que eu não sabia abrir. Havia mais munições, mais balas, mas eu não sabia abrir para ver como que é o sonho, né? E comecei a correr. Correr, correr, correr atrás daquele ladrão. E comecei a atirar nele porque eu vi que ele tinha uma arma, né? Mas, infelizmente, ali no sonho, eu errei todos os disparos que eu efetuei, né? Quando era um menininho, moleque aí com 8, 9 anos. E ele correndo, correndo. Só que quando eu cheguei próximo desse suposto bandido no sonho, apontei e puxei, não tinha mais munição e eu tentei agarrar e abrir, não consegui. E ele percebeu aquilo e virou uma arma dele, né? E o cachorro ali. Quando ele virou e apontou para mim, quando eu ia falar alguma coisa, eu acordei daquele sonho. E eu nunca mais esqueci esse sonho, né? E, entre outros grandes sonhos que eu já tive em todas as minhas noites de sono. Sonhos bonitos, sonhos bons. Algumas coisas até que no dia seguinte ocorreu mais ou menos do mesmo jeito dos sonhos. Mas é raro, né? Mas o objetivo da história, o sonho é real, eu tive esse sonho. Mas o objetivo do canal é expor aí, né? O que você acha dos sonhos, né? O que são os sonhos? Eu tenho certeza que esse sonho com um bandido, com um ladrão, com uma arma, eram aquelas coisas que já desde pequeno já policiava a minha cabeça, já estava dentro dos meus padrões, né? E eu sonhei.
E o fato de eu não conseguir abrir aquela arma para municiá-la novamente, né? Juntou o útil ao agradável. De tanto que eu fiquei querendo aprender, que aprendi depois de muitos anos, e ela foi vendida para muito longe, nem sei, aquilo era uma peça de museu, né? Não sei nem para onde parou. Sumiu. Acho que até quebrou. Mas aí você fica pensando, né? O que é o sonho, né? O que é a cabeça? Eu fiquei pensando tanto naquilo que tive esse sonho um tanto engraçado, né? São sonhos aí bem engraçados, né? Que a gente tem, a gente para e pensa. Mas foi, para mim, foi por força do pensamento, que foi eu pensando em aprender e não aprendi e tive esse sonho, né? Mas, como disse no começo dos sonhos, há suas explicações para os sonhos, né? Freud diz que constitui relações disfarçadas de um desejo reprimido, no qual enquadra esse meu sonho também. Os neurocientistas afirmam que são estímulos aleatórios, né? E a parte religiosa dentro disso daí, né? Aí cada um com o seu cada um, né? Eu também acredito que se a gente ficar pensando muito numa coisa, a gente vai sonhar, como eu sonhei isso quando era criança. Então tem uma experiência para dizer isso daí, né? Se eu me entrego muito a um assunto, eu penso muito, se eu quero ver muito uma pessoa, eu acabo, nossa mente acaba respeitando os nossos desejos e à noite, quando o nosso corpo adormece, a gente sonha. E você, o que você acha dos sonhos? O que são os sonhos? Você fica com a explicação, com as explicações religiosas, das crenças, com todo respeito a todas elas? Fica com a da psicologia, da psiquiatria, do Freud, ou com a da medicina física, dos neurocientistas? Cabe a você fazer seu comentário e dizer no que você acredita. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o fim. Peço que dê o joinha, acione o sininho, me siga no canal. Pessoal, se inscreva no canal. O canal precisa de seguidores. É um canal jovem e estou em busca de mais seguidores que gostarem das histórias e que querem ver o canal crescendo e a plataforma do YouTube mandando nossas histórias para mais longe ainda. Muito obrigado, boa noite.